As crianças e jovens em risco podem estar mais vulneráveis nesta altura devido à menor capacidade de intervenção por parte das instituições que acompanham estes menores. Nesta altura, para conter a propagação de Covid-19, são muitos os técnicos que estão em casa em teletrabalho. Com o país em estado de emergência, as medidas restritivas impedem o acompanhamento de mais de 60 mil crianças e jovens em risco. São 309 as comissões de proteção distribuídas por todo o país. As reuniões, os atendimentos e as visitas de rotina ao domicílio passaram a estar estritamente reduzidas ao necessário e urgente. Se puderam reduzir a sua permanência também nas próprias comissões para a sua autodefesa, se puderam passar a contactar as famílias através de vídeos, através de telefonemas, foi a alternativa menos prejudicial que elas encontraram para resolver um conjunto de problemas de saúde e que nós todos temos de colaborar e encontrar uma solução. Também os processos relacionados com crianças que estão na alçada dos tribunais de família ficam sujeitos ao mesmo tipo de restrições. Há apenas especial atenção às situações urgentes. Os restantes processos são acompanhados via telefone. Nos tribunais há organização e trabalham pessoas responsáveis o ano inteiro e há muitos anos, e essas pessoas também estão a dar a resposta possível, que é possível, passa a redundância, dar num estado de emergência. Nesta altura surgem também denúncias de devolução de crianças às famílias, de onde foram retiradas por estarem em perigo. O Instituto de Apoio à Criança diz que esta medida não é segura, é preciso encontrar forma de as proteger. Se a criança foi retirada a uma família e foi entregue aos cuidados de uma instituição, essa criança, mesmo num estado de emergência, não pode ser devolvida à família de onde foi retirada por estar a viver uma situação de perigo. Deve ser o tribunal, em cada caso, a definir exatamente se as crianças devem, em alguma circunstância, sair e ir para as famílias em função dos casos concretos. O facto de as aulas estarem a ser lecionadas à distância impede também novas sinalizações de crianças e jovens em risco, já que os professores são os primeiros a dar conta de alterações no comportamento. A nossa convidada neste 360, Dulce Rocha, Presidente do Instituto de Apoio à Criança. Doutora, muito boa noite. Obrigada por ter vindo ao 360. Com os técnicos, grande parte dos técnicos em casa em teletrabalho, como é que estão a ser seguidas as crianças? Olha, nós temos uma rede, que é a rede Construir Juntos, onde temos várias instituições de norte a sul do país e todos estão a encontrar formas de acompanhar as crianças que já estavam a ser acompanhadas. Por telefone, por SMS, alguns têm WhatsApp, portanto estamos confiantes em que essas formas de acompanhamento estão a funcionar. Já tivemos casos, por exemplo, no projeto das crianças de rua, em que um rapaz, um jovem que é acompanhado por nós, teve um problema de saúde e foi uma técnica nossa que foi com ele ao hospital. Portanto, nós estamos disponíveis para continuar a ajudar e temos as linhas do SOS Criança, que é um número europeu, é fácil de decorar, é 116 111. As crianças telefonam, algumas delas ansiosas. E têm recebido mais telefonemas agora ou não? Desde que estamos em isolamento? Temos recebido muito mais telefonemas. Viu-se há bocado o Dr. Manuel Coutinho, ele tem-se desdobrado em entrevistas, dá sempre o número do SOS Criança e falei com ele antes de vir, ele diz que estamos a receber bastantes telefonemas, mas que também há as conversas através do chat e do WhatsApp. Mas quais são as principais queixas que mas são feitas? Mas curiosamente, por enquanto não há aquelas queixas horríveis dos maus tratos. Isso pode significar que essas crianças não estão a conseguir comunicar. Também pode haver isso, não é? Estive a ver um artigo no Guardian em que noutros países têm feito estudos e nem sempre isso corresponde a uma diminuição dos maus tratos. É porque o agressor não deixa a criança comunicar ou não deixa a mulher comunicar, não é? Aumentou a violência aumentam sempre. Com o isolamento. Aumenta sempre. Até na China também já se fez, duplicou. Há outros números que dizem, já vi hoje,
no Guardian que triplicaram E perante as esta queixas. situação em que estamos em Portanto, isolamento e em temos- estado de emergência, o que é que se pode fazer? Porque as pessoas Temos estão de em estar casa. muito atentos nas nossas casas, porque as crianças estão em casa e os agressores às vezes também. Portanto, nos casos já conhecidos em que eles foram condenados, sabemos que esses não estão abrangidos pelas propostas de indulto e, portanto, essa parte temos Esses de descansar. esses continuam presos. Agora, há as situações novas em que já havia uma situação de conflito e que não era bem conhecidas as consequências graves e, portanto, o apelo que se faz é para as vizinhanças, não é? Para se alguém notar alguma diferença, porque agora até estamos no período das férias da Páscoa, os professores às vezes reparam em alguma inquietação das crianças mesmo através do Skype, não é? Às vezes notam que há ali algum constrangimento, mas agora até nem temos isso. Portanto, eu penso que há situações que as próprias comissões de proteção vão acompanhar e às vezes tem de ser presencial. Portanto, quando há suspeitas de maus tratos, etc., deve-se comunicar sempre que haja uma suspeita, a polícia vai e alguém Isso da comissão... continua. Isso continua. As situações graves têm de continuar. Doutora, qual é o número de telefone para o caso dos vizinhos detectarem alguma situação diferente? 116, 111. É muito importante. 111. O SOS existe há 30 anos e está sempre disponível para ajudar. Crianças podem telefonar a dizer as crianças podem o que é que está a telefonar, passar. os adultos protetores também podem telefonar, há sempre uma possibilidade de ajudar. E em situações graves tem de haver acompanhamento presencial. Isso está garantido agora? Nós no Instituto temos essa uma orientação. É uma orientação, como aquele caso de que lhe falei há bocado, mas há outros casos. Agora, claro, não pode haver o acompanhamento psicológico presencial como as crianças estavam habituadas por parte do Instituto de Apoio à Criança a fazer. Mas em casos graves nós podemos ter de ir ter com a criança, não é? Doutora, podemos assistir a casos há medidas que já foram implementadas noutros países e que começaram a ser reivindicadas, por exemplo, pelas associações feministas, que é, nos casos de violência doméstica grave, a própria autarquia, o Estado, a Segurança Social, etc., facilitarem que os hotéis, que estão agora vazios, que não sejam apenas para doentes, mas também para vítimas de violência, caso não seja possível afastar o agressor. Mas essa é a primeira medida, é afastar o agressor da vítima, não é? Agora, tem de haver estratégias de acompanhamento. Portanto, nos casos em que haja suspeitas, tem mesmo de ser acompanhado. Não podemos fazer de conta que não acontece nada e mais vale nós denunciarmos, mesmo que não haja certezas, do que deixar um caso agravar-se e depois virmos dizer, afinal eu já desconfiava e tal. Doutora, portanto, se a pessoa telefonar, a partir daí, esse caso, como é que é feito todo o encaminhamento? O encaminhamento é para as autoridades, para a própria Comissão de Proteção e depois há uma articulação entre a Comissão de Proteção, a Polícia e o SOS. Apesar do estado de emergência, tudo isso funciona neste momento. Tem de ser, não há outra via. Há o perigo de haver instituições que mandam para casa crianças para junto de pessoas familiares que os agrediram? Pois, nós tentámos imediatamente saber, telefonei para a senhora Procuradoria-Geral da República, para a senhora doutora Rosário Farmal, que é a Presidente da Comissão Nacional, e fiquei muito mais tranquila depois de ouvir a sua explicação. Tinham logo telefonado para a instituição, para as comissões da área de Mirandela, que isso eram os salesianos de Mirandela. Sim. Os próprios salesianos fizeram um desmentido, um comunicado, etc., os primeiros jovens que foram para casa
Curiosamente até nem foi para a casa dos pais, foram para a casa de padrinhos, para a casa de tios. Foi uma antecipação das férias e eram crianças eram jovens, mais velhos. Um até já não era criança, já tinha 22 anos, estava a acabar até a faculdade, portanto está a ver que às vezes temos mesmo de confirmar as notícias, porque senão são as tais fake news que nos inquietam imenso. Mas há risco de acontecerem, sucederem situações dessas com nós temos receio de instituições em propagação do contágio? Como é que as instituições então estão a funcionar neste momento, tendo em conta o receio, exatamente, de contaminação? Tendo em conta o receio e também sucede outra coisa, é que podemos, nesta altura em que não há aulas, e em que há o isolamento e as diretivas do isolamento, há crianças que são tentadas a fugir, principalmente os mais jovens, os adolescentes, que são sempre os rebeldes e querem fugir. Portanto, temos de lhes explicar com muita paciência os perigos a que estão expostos, não apenas para a sua saúde, mas também os perigos de exploração sexual. Há quem se aproveite da desgraça, não é? E dos momentos difíceis e de insegurança que estamos a viver. Mas as instituições, eu conheci muitas instituições, essa não conheço particularmente, mas sei que o Sr. Padre que está também preocupado com a situação e garantiu que as crianças maltratadas estavam lá, na instituição, que aqueles jovens que foram colocados nas famílias, que já estava programada a sua ida durante as férias, que foi apenas a antecipação das férias. Doutora, então nós confiamos no bom senso e quer dizer, ao arrepio das decisões judiciais. Nós estamos a assistir, embora a faixa etária mais problemática desta pandemia, como nós sabemos, é a partir dos 60 e tal, 70 anos. Portanto, nós estamos a assistir a situações muito complicadas em lares, mas tudo o que as instituições onde há uma grande concentração de pessoas, há um perigo latente. Exatamente. Portanto, eu pergunto-lhe, objetivamente, o que é que está a ser feito nas instituições para aumentar ao máximo a distância social que é essencial nesta altura. Eu também falei com a Sra. Doutora Rosário sobre isso. Ainda não há diretivas e orientações, mas penso que cada instituição deve ter esse plano de contingência. Não apenas para os seus funcionários, mas também para os próprios acolhidos, não é? Porque temporariamente pode ser preferível irem para as suas casas a estarem tão juntos, não é? Como agora esta medida que vai ser tomada de libertar alguns reclusos, alguns condenados por crimes menos graves, penso que será preferível que alguns jovens vão para as suas casas ou para casa de familiares, da família alargada. Claro que nós sabemos que os avós fazem muita falta nesta altura. Até não sei se já lhe disseram isso hoje, mas começámos ontem. Hoje só falamos nos 44 anos da Constituição da República, que também é importante se falar. Mas ontem deu-se início ao mês, abril, é o mês da prevenção dos maus tratos. E foi uma avó que denunciou o facto dos seus netos serem maltratados, um deles acabaria por morrer, e ela denunciou várias vezes às autoridades e ninguém a ouviu. Então ela pôs um grande laço azul, por isso é que eu venho com o meu laço azul, pôs um grande laço azul no carro e perguntavam-lhe o que era. Quer dizer, houve um movimento extraordinário, foi na Virgínia, nos Estados Unidos, e a partir dessa altura houve um movimento enorme em todos os países e agora os vários países do mundo, principalmente os ocidentais, assinalam a data do abril para ser a prevenção dos maus tratos. Portanto, nós temos que ter um grande respeito pelos avós, e nós vimos ontem um avô aqui na RTP, o Sr. General Lianes, que realmente é uma pessoa extraordinária, e eles agora não podem proteger tantos netos. Claro. Não podem proteger tantos netos, mas toda a sociedade tem que estar atenta. Tem que estar atenta. É isso, e relembro novamente o número. É o 116, 111. Exatamente. Doutora, muito obrigada por ter estado neste 360. Muito obrigada. Obrigada, boa noite.